Seu trabalho te adoece? Esse é o tema dessa live da equipe Colar de hoje. E nós vamos falar um pouco sobre essas dinâmicas de trabalho, essas questões de é o ambiente, é o indivíduo. Como fazer quando você não pode sair desse lugar, desse ambiente que está te incomodando, que está te inquietando, que está te adoecendo, que está sendo tóxico para você. A gente vai falar um pouquinho sobre todas essas dinâmicas de relações dentro de ambientes de trabalho que sejam complicados de lidar. Então, esse será o tema da nossa live de hoje. Estarei aqui com os meus queridos colegas da equipe Colar, que já estão chegando. Aqui é o nosso momento de falar sobre relações de trabalho. Sejam bem-vindos, Letícia, Pedro. Bem, maravilha. Nosso querido Igor está chegando aqui também. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre relações de trabalho. Lembrando também que semana que vem é aniversário da Colar. E nós vamos fazer alguns eventos especiais. Então, a live de segunda-feira da semana que vem vai ser especial. Fiquem atentos, porque ela vai ser muito interessante. E na quinta-feira, dia 27, teremos um encontro, um workshop gratuito, um encontro gratuito para vocês, para a gente poder falar sobre esse momento complicado. A gente está recebendo muitas solicitações de falar sobre questões de eleições, né? Sobre como ter esse tipo de conversa difícil. Então, no dia 27, antes da gente começar a falar do nosso tema, vamos ter um encontro gratuito para vocês. Então aproveitem, a gente vai lançar o formulário de inscrição dele hoje. Fiquem até o final para vocês receberem ou mandem uma mensagem para a gente. Bem-vindo, Igor. Maravilha. Então, podemos começar, pessoal. Acho que um jeito bom de Vamos já começar é falando para as pessoas sobre a escolha do tema, que foi uma sugestão de uma pessoa que assiste, né, os nossos podcasts e pediu para a gente falar disso. Isso até para lembrar vocês que vocês podem trazer sugestões de tema para a gente a qualquer momento, né? Assim, deixa aqui para a gente, escreve para a gente no privado, enfim, porque nós adoramos ouvir de vocês o que é que vocês gostariam de ouvir e, enfim, acho que é isso. Quer começar, Paulinha? Maravilha, pode ser. Acho que essa questão do trabalho, eu acho que o que mais me inquieta nesse movimento é a gente, de certa forma, não ter escolha de sair desse lugar de trabalho que está adoecendo. Acho que isso é uma das coisas que eu acho que pode ser mais complexa de lidar, que é esse lugar de eu posso escolher, então, sair do meu ambiente de amigos, esse lugar aqui não tá sendo legal para mim. Ah, talvez um relacionamento, eu falo, não, esse relacionamento não está sendo bom, esse relacionamento está sendo tóxico, vou embora, vou me retirar. Acho que uma das maiores questões assim que inquieta nessa questão do ambiente de trabalho está sendo adoecedor, está sendo desgastante, está trazendo inquietações que não estão conseguindo ser cuidadas por conta das dinâmicas laborais ali. Acho que é essa questão de você, cara, isso daqui é o meu sustento. Eu não posso escolher simplesmente sair. Eu não posso simplesmente me livrar disso daqui e falar, eu não quero fazer mais. Como é que fica o meu sustento das pessoas que dependem de mim? Se eu tenho filhos, mais complicado ainda. Então, acho que todas essas questões assim são questões que a gente vai abordar aqui hoje e que eu acho que é uma das inquietações que são mais trazidas assim para gente nesse sentido de cara, eu não posso escolher. Como é que você fala para mim que isso daqui eu posso cuidar de alguma forma? As relações de trabalho são assim. Me parece que é uma coisa muito dada. Já vem
Não, tá pronto, a hierarquia é desse jeito, quem manda faz desse jeito. Não tem como eu tirar meu chefe, não tem como eu dar feedback de baixo para cima, né? Fica toda essa sensação assim de impotência, de meu Deus, e agora? O que que eu faço, né? Nesse sentido de não tenho voz, não tenho poder aqui dentro para transformar. Então, acho que essa é uma das inquietações que a gente pode começar conversando bastante. E você, Igor, como é que tá aí Quando eu para ti? penso nessa coisa do trabalho que adoece, vem várias situações, né? Como você falou, às vezes pode ser uma coisa do ambiente das pessoas, né? Do jeito que as relações de poder estão estabelecidas ali, né? Já vi também adoecimentos que vêm do próprio trabalho em si, não fazer sentido para a pessoa, né? E aí, muito aquela coisa, como a gente evoluiu para essa sociedade onde hoje o dinheiro é a medida de satisfação de necessidades em geral, né? Então, muitos trabalhos acabam sendo, a gente procura muito trabalho às vezes pela recompensa financeira, né? Pela contrapartida financeira e às vezes aquilo nem sempre faz sentido para a gente em termos de desenvolvimento pessoal, de propósito de vida mesmo. E aí fica esse conflito interno, né? E aí são coisas para a gente ir desfiando, né? Verificar o que é possível, né? E aí o que me vem assim, nesse processo de adoecimento, vem muito isso que você falou, que eu acho que é essa coisa da impotência, né? De eu me perceber em uma situação de impotência, onde eu tenho pouco a fazer ali, aparentemente, né? E aí acho que o desafio é isso, é achar potencialidades do que seja possível fazer, né? Preliminarmente, assim, pensando. E também jeitos de ficar em paz com aquilo que talvez não dê para eu mudar, e aí, né, fazer as pazes com essa própria escolha de continuar, porque eu estou querendo atender alguma coisa mais importante nesse momento, que talvez seja o meu sustento, enfim, né? Mas acho que é procurar esses lugares de potência, vem muito para mim, sabe? E olhar para essas dinâmicas, né? Para o quanto eu estou dando mais importância ao dinheiro do que aquilo que às vezes vai me nutrir mais, enfim, né? E o quanto, né? Que é o jeito que a gente se organiza, né? Acho que em algum ponto da experiência humana, essa coisa do trabalho, ela não estava tão dissociada da vida em si, né? Porque parece para mim muito hoje que a gente trabalha para viver depois, né? Como se o trabalho não fosse parte da vida, ou para muitas pessoas isso está dissociado, né? Bastante dissociado, né? Então aquela coisa, não, eu vou dar essa cota de sacrifício aqui para depois eu me divertir com esse dinheiro ou uma disponibilidade de tempo que eu tenha por conta desse trabalho que eu exerço, né? E acho que não foi sempre assim, acho que o trabalho, acho que em algum ponto da nossa vivência de humanidade, ela era uma coisa que vinha naturalmente, né? Como uma forma não só de gerar sustento, né? Como no caso, sei lá, da agricultura ou da criação de animais, enfim, mas também de gerar benefícios, né, para a comunidade. Então, as atividades que foram sendo desenvolvidas de construção, às vezes desenvolvimento de uma tecnologia, aplicação de uma tecnologia, né, enfim. E aí isso, na minha cabeça, assim, ó, analisando, acho que era uma coisa que vinha meio que naturalmente, né? E agora hoje parece que tem muito essa dissociação, assim, não, vou aqui dar uma cota de sacrifício para depois viver, né? E acho que isso que também está um pouco nessa raiz do adoecimento, assim, né? Alguns pontos. E você, Lê, o que você acha? Eu acho que esse é um tema que mexe muito comigo, com o qual eu me identifico muito, né? Porque eu já estive num ambiente de trabalho muito adoecedor para mim, né? E eu acho que isso que a gente está falando, que eu acho que tem a ver com essa coisa do capitalismo, né? Da naturalização do ambiente tóxico de trabalho, a naturalização do calvário. Lembra que trabalho, eu já falei isso antes em outra live, trabalho, a palavra trabalho vem de tripalium, que é tipo um chicote feito de tripa, né? Então, assim, é uma ideia de que o trabalho, ele é um sacrifício, ele enobrece a alma pelo sacrifício, é uma coisa bem cristã, dessa coisa do
o sofrimento como algo que faz a sua alma ficar melhor, purga seus pecados e etc. Então, deixa de ser sobre você fazer algo que faz sentido para você e algo que contribui para a sua vida e para a vida de outras pessoas, e passa a ser uma pena que você paga para você conseguir estar vivo numa sociedade em que, se você não tiver dinheiro, você não tem água para você beber, né? Então, assim, tem que pedir para outra pessoa te dar água, basicamente, né? Tem muitos aspectos interessantíssimos nesse tema, mas o que me chama mais atenção, tendo em vista a forma como ele foi pedido, né, a pessoa que pediu, que eu me identifiquei muito também com isso, é que acontece muitas vezes um fenômeno interessante, que é, a partir do momento em que a pessoa, no ambiente de trabalho, ela enlouquece no sentido assim, de perder a sanidade, né? Ela entra em depressão, ela tem transtorno de ansiedade, ou ela já tendo uma doença mental, isso se agrava por conta do ambiente em que ela está. E aí, tipo, essa coisa ela enlouquece, por quê? Porque todo mundo começa a falar, você viu, fulana ficou louca, você ficou louca, tipo, né? Essa coisa bem, assim, psicofóbica que a gente chama, né? E é visto como se fosse uma questão individual, é reduzido como se fosse uma coisa da pessoa, né? Muito raramente, quando uma pessoa num grupo de trabalho fica doente, isso é visto como um problema do grupo. Muito raramente, quando a gente tem um grupo de trabalho e uma pessoa adoece, a gente se senta para conversar. O que será dentro da nossa dinâmica que pode ter favorecido essa situação? Isso não é desresponsabilizar o indivíduo, né? Claro que a pessoa tem as dinâmicas dela própria, ela tem as reações dela própria e tudo mais. Mas o que acontece muitas vezes é que existe uma dinâmica, uma certa forma das coisas acontecerem ali dentro que contribui muito para que aquela situação tenha ocorrido. É muito comum, inclusive, que é assim, uma pessoa adoece e aí ela sai. Aí outra pessoa adoece, aí essa pessoa sai. Aí entra uma pessoa nova e adoece, aí essa pessoa sai. Tipo assim, né? E em nenhum momento, né? Porque eu lembro que, assim, desse ambiente de trabalho que eu participei, né? Em que eu virei a louca da repartição, né? Porque era uma repartição pública. Eu lembro que, assim, quando eu entrei, eu escutava as pessoas falando das pessoas que tinham vindo antes de mim e de como elas eram loucas. E me lembra muito aquele papo da ex-louca. Sabe, você começa a sair com o cara e ele é muito legal. Ai, mas a minha ex, por que você tem nada? Porque ela era louca, ela era completamente louca. E aí vai passando o tempo no relacionamento e você se pega o quê? Você é ficando louca. E aí você percebe que, assim, sim, existe uma coisa sua nessa história, mas esse cara tem um quê de enlouquecedor, ele próprio. Então, assim, espaços de trabalho muitas vezes são assim, né? E eu acho muito interessante o que é esse momento de desresponsabilização, né? Em que a gente vira e fala assim, não, aquela pessoa tem um problema. A gente não tem que olhar o jeito que a gente faz as coisas, a gente não precisa olhar, né, para os nossos silêncios, as nossas indiretas, os nossos pequenos jogos de poder dentro do trabalho, a estrutura de poder como ela está armada. Não, deixa tudo na conta da pessoa, ela que é louca. Enfim. E você, Pedro? Pô, eu tava aqui pensando em umas histórias que eu vivi, tanto quando eu estava trabalhando, quanto quando eu era pequeno e via assim as pessoas da minha família trabalhando e muitas vezes adoecendo por causa do trabalho. E teve uma coisa que aconteceu comigo, foi por muito tempo eu desejei um trabalho específico na minha vida, e um dia eu tive esse trabalho. E era em Londres, trabalhei lá um tempo e tal, e ganhava muito bem, tinha bastante status, assim. Só que quando eu entrei nesse trabalho, primeiro que eu idealizava muito esse trabalho, antes de entrar. Depois que eu entrei, eu falei, nossa, é assim mesmo aqui dentro? Então já tive um pouco esse choque, né, de idealizar um trabalho e aí ver o trabalho de dentro e falar, caramba. E aí, aquele trabalho tinha algumas dinâmicas que me faziam mal, principalmente em relação à convivência, como é que as pessoas se comunicavam. E aí eu comecei a pensar em sair.
E aí, quando eu comecei a pensar em sair, comecei a contar para outras pessoas, as pessoas falavam assim: você é louco, esse é o trabalho dos sonhos. Como é que você vai abrir mão desse trabalho? Né? E aí, aí começou a dar uma bugada na minha cabeça, porque eu estava passando mal, mas ao mesmo tempo eu não me permitia passar mal, porque afinal de contas aquele trabalho era incrível, então o problema era meu, né? Eu que era o problema, eu que não estava sabendo aproveitar aquele trabalho, porque, sei lá, alguma incapacidade minha, né? E eu lembro que na semana que eu decidi sair, eu passei muito mal, assim, não conseguia dormir, porque é isso, nossa, mas eu tô abrindo mão dessa grande oportunidade, muitas pessoas querem estar aqui, então é um cenário de bastante privilégio, porque eu pude escolher sair, né? Eu tinha apoios e assim, apoios que também não foram tão confortáveis assim, porque eu vivia em Londres, ganhava bem, morava sozinho, tinha dinheiro, e aí quando eu saí, que eu voltei para o Brasil, eu tinha zero trabalho. Então eu voltei para casa da minha mãe e tipo, foi assim, foi uma sensação de voltar para trás, né? Tipo de dar vários passos para trás, volte 10 casas. E foi super desafiador, porque aí eu também tinha que abrir mão de tudo que eu tinha com aquele trabalho, né? Porque aquele trabalho cuidava de mim de várias formas. Então, para eu fazer essa mudança, eu tive que abrir mão de tudo isso. E eu lembro quando eu era pequeno, assim, que eu via pessoas da minha família também trabalhando em certos trabalhos, assim, em certos empregos, e muitas vezes não conseguindo largar porque a pessoa estava sustentando a estrutura. Então a coisa estava fazendo mal para ela, ela estava adoecendo, vi pessoas adoecendo fisicamente mesmo, assim, de chegar num ponto de não conseguir mais ficar em pé, assim. E isso precisou acontecer para a pessoa conseguir largar o trabalho. Porque se não fosse a saúde interromper ela, ela estava lá até agora, assim, né? Porque ela acabou virando o centro da estabilidade. Então, como é que eu vou abrir mão disso aqui? Porque vai desmoronar tudo se eu sair daqui. Né? Então, como que... esse é um assunto complexo, assim, não acho que tem o jeito certo, né? O jeito errado. Tipo, o jeito certo então é você sair do trabalho. Não acho que é isso, né? Eu adoraria poder falar para as pessoas saiam dos trabalhos que fazem mal para vocês, né? Mas não é fácil assim, né? Não é tão fácil assim. Agora é a Paulinha, né? É interessante porque deu o gancho perfeito, Pedro, para uma coisa que eu estava querendo falar nessa questão. É, que é essa ideia, não, então fica no trabalho e se adapta, né? Você que é o problema, você que está precisando aí, né, se adaptar a esse lugar, né? Se vira. Sai desse trabalho, larga esse negócio que tá te fazendo mal. É um absurdo você ficar se colocando nesse lugar, né? Se impondo esse tipo de obrigação, né, etc. E aí tem uma outra opção também, né? Que é essa que eu gostaria de trazer e que abre esse espaço para a gente talvez colocar isso como possível, né? Essa outra opção de que eu talvez possa transformar alguma coisa lá dentro para que isso que me machuca pare de acontecer, ou aconteça com menos frequência, ou pare, inclusive, de acontecer com outras pessoas à minha volta, né? Quando eu faço algum tipo de transformação dentro desse sistema, dentro desse mecanismo, dessa hierarquia, desse funcionamento desse ambiente de trabalho, e que talvez eu tenha sim a oportunidade de transformar. Inclusive, vou dar um exemplo nosso dentro da Colar.
A gente, há um tempo atrás, estava sem a Dani e o Pedro. Os dois estavam viajando a outros trabalhos, né? Fazendo outros momentos de dinâmica. Estava só eu, Letícia e Igor cuidando das coisas. E a gente quis continuar no mesmo ritmo de 5, só com 3. E não queria, ficamos apegados ali mesmo. Não, vamos continuar, a gente vai dar conta, né? Vamos fazer. Cara, a coisa começou a pesar. A gente começou a ver que a coisa estava sendo intensa demais, que a gente não estava, né? Que a gente estava se cansando, que a gente estava se desgastando, que às vezes até estava ficando um ar assim de, ai meu Deus, de novo, não aguento, ai que saco. Tava perdendo o tesão nisso que a gente faz e que a gente ama. Então, o que que a gente pode transformar aqui para ficar mais leve e que a gente vai conseguir continuar fazendo? Não necessariamente eu tenho que continuar fazendo e eu que me vire, e eu que me dane, ou então eu saio desse trabalho, então larga, acabou a colar. Não. Às vezes eu posso adaptar, se eu tiver essa possibilidade, para algo que realmente não vá me fazer continuar nessa dinâmica adoecedora. Então, se eu tenho essa oportunidade, eu posso transformar esse sistema de dentro. Então, isso é uma outra possibilidade que a gente às vezes não pensa. Cara, e se eu propor uma outra forma de fazer? E se eu propor uma outra estratégia para cuidar disso, mas que não me incomode nessa outra coisa aqui, né? Então, acho que essa ideia de que trabalho é igual a sofrimento, que nem a Letícia falou, né? Não necessariamente. Às vezes a gente pode tentar fazer esse tipo de transformação e não normalizar esse sofrimento no trabalho. Então, acho que esse é um ponto assim que eu acho bem interessante da gente poder também vislumbrar. E se eu puder propor coisas diferentes aqui dentro? E se eu puder tentar transformar essa ideia? E se eu começar a expressar esse sofrimento para as pessoas que trabalham comigo e falar, gente, vocês vamos ver um outro jeito de fazer isso? Que seja diferente, que não pegue nessa outra coisa que também é importante, que não está sendo cuidada desse jeito que a gente está fazendo. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente abrir esse espaço também, né? De olhar um pouco mais para esse poder que a gente tem, às vezes não tem, mas às vezes tem, de transformar as coisas dentro da Nossa, organização. isso que você trouxe agora para mim Igor, deu um gancho de uma coisa que eu estava pensando, escutando o primeiro Lei e depois o Pedro, que é como essa história, como a coisa da doença e o sintoma vem para evidenciar um processo para a gente, né? Que às vezes a gente, consciente ou inconscientemente, está tentando sufocar, né? Então parece que vem essa crença, né? Não, trabalho é sacrifício mesmo, é difícil, né, engolir um sapo aqui e ali, depois vomitar o pântano, né? Ah, mas em cima dessa crença a gente vai levando muita coisa. Aí, onde que estoura? Estoura na saúde, porque aí alguma parte nossa se rebela contra aquilo, né? E te derruba a ponto de você não conseguir mais ir trabalhar, né? E como isso pode ser, isso ao mesmo tempo é um sintoma de uma coisa individual e de uma coisa coletiva, como a Letícia trouxe. Porque aquilo, entra pessoa e sai pessoa, o negócio estoura, né? E às vezes estoura com pessoas diferentes. E o que está acontecendo, né? Já vi isso. Tipo, uma equipe de trabalho em que duas pessoas bem diferentes assim espanaram, né? E tiveram que sair de licença e tal. E tinha muito a ver com o estilo de chefia que tinha ali, né? Então, é aquilo, é ao mesmo tempo uma coisa que estoura individualmente e que também traz informações do grupo, né? Então, para mim, acho muito isso. Quando aparece esse processo do adoecimento ou do sintoma, né? Às vezes a gente vai querer partir para minimizar aquilo ou arrumar jeitos de lidar que vão tratar com o sintoma, que nem quando a gente toma um remédio, né? Então, tô com febre, tomo antitérmico. Com febre, tomo antitérmico. Só que é aquilo, se eu não for na raiz, eu não vou descobrir o que está causando a febre, né? Então, acho que, na verdade, o adoecimento, quando ele vem, ele é desconfortável, mas ao mesmo tempo ele é bem-vindo no sentido de, opa, do jeito que as coisas estão, elas não podem continuar. Ou, continuando assim, o processo de adoecimento ele vai se agravar. Isso traz efeitos
para a pessoa individualmente e traz efeitos também para a equipe de trabalho, porque aquela pessoa que está ali e ficou durante um tempo ali, ela tem um conhecimento adquirido, ela tem, né, a experiência toda dela. Então não é simplesmente tira um e põe outro, né? Às vezes a gente pode pensar que é assim, mas não é exatamente assim, né? E acho que convida a gente também para esse olhar de que pessoas não são números, né? De que a gente precisa humanizar mais esses processos todos, porque é aquilo, uma pessoa que sai doente de um ambiente de trabalho, aquilo tem efeitos para aquela equipe, tem efeitos para a família da pessoa, enfim, é uma reação em cadeia, assim, né? Para a sociedade, enfim. Né? Então é isso, é um pouco da gente tratar, acho que aquilo que a Letícia trouxe lá no começo, né? Um olhar que essa é uma questão do coletivo e que assim precisa ser tratado. Né? E que a gente precisa ir na raiz da coisa para entender melhor o que está gerando esse processo. Né? Vai ler. Eu perdi uma amiga para suicídio no começo desse ano, né? E minha amiga era uma mulher negra, uma mulher da periferia. E eu me lembro de quantas e quantas vezes ela chegou para mim muito mal, narrando situações brutais de racismo no trabalho dela. E não é racismo Ku Klux Klan de uma pessoa branca que se julga superior por ser branca. É racismo de uma pessoa que sequer percebe o quanto que ela está fazendo pode incomodar uma pessoa negra. Sabe? Coisas pequenas, de negar, porque essa minha amiga é professora, né? Enfim, de negar a importância e a validade da cultura negra na história. E Paulinha também conheceu essa pessoa, né? Por isso que ela está ali também, né? E o impacto que isso tinha sobre a saúde mental dela era enorme, enorme, né? E chega a ser assim, irônico até, né? Porque depois do que aconteceu, algumas das pessoas que pareciam muito preocupadas, sabe, muito tristes, mas o que será que aconteceu? Por que será que aconteceu? São pessoas que eu sei que tiveram participação nisso, nessa situação, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, indiretamente, talvez, mas é muito pesado, né? E assim, por que eu tô falando isso? Porque, como sempre, com tudo que envolve essa deslegitimação dos sentimentos, né? Quem mais costuma sofrer com isso são as pessoas que participam de minorias, né? Minorias não no sentido de numérico, mas no sentido de poder social. Então, são as mulheres, são pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas que desviam da norma, pessoas com deficiência, né? Que é o que já existe um modo de olhar para essas pessoas como se como se o que elas estivessem trazendo já fosse em si menos legítimo, né? É mimimi, é incômodo, essa pessoa, né, trazendo tudo aquilo de novo, enfim. Esse é um ponto que eu acho que é bem importante de trazer. Então, assim, quando você faz parte de uma minoria, você ter consciência, né, de como a estrutura social, a opressão social pode afetar a percepção das pessoas ao seu redor e a sua percepção de si mesma é muito importante. Por quê? Para fazer mimimi e vitimismo, não é isso. É para você aprender a encontrar validação e legitimação para aquilo que você está vendo e sentindo dentro de você, ao invés de esperar isso do seu ambiente. Quantas vezes eu não escutei essa minha amiga chegar para mim e falar assim, mas será que é racismo ou será que é só coisa da minha cabeça? A questão é, não faz a menor diferença se é coisa da sua cabeça. Racismo não é uma coisa da cabeça, racismo existe. E se você começa a enxergar racismo no ambiente em que você está, é porque você já passou por isso suficientemente na sua vida para agora você estar com essa ferida que acaba sendo cutucada. Se a pessoa teve a intenção ou não de te cutucar, isso não é relevante. A questão é como a gente vai cuidar disso, que é uma responsabilidade nossa enquanto sociedade. Ou a gente vai esperar a pessoa adoecer e se machucar ou se matar, como foi o caso da minha amiga, e dizer, o problema era dela, porque ela tinha essa doença que se chama depressão. Ela não nasceu com depressão.
sabe? A gente não nasce doente, não é assim. Então, assim, quando é que a gente vai chamar para si a responsabilidade de cuidar umas das outras como pessoa? E agora é engraçado, porque tipo, isso para mim emenda com uma coisa de capitalismo, e eu estou vendo ali a... Quem foi que trouxe? A Paty Curti, a Patrícia Curti, trazendo essa questão do filho que é estagiário. Eu estagiei num dos melhores e mais renomados escritórios de advocacia de São Paulo. Uma vaga cobiçadíssima. Uma bolsa alta, tem gente que nem paga. E eu chorava todos os dias. Eu acordava, lembrava para onde eu ia e chorava. E aí botava minha maquiagem e ia trabalhar. E era horrível. Era horrível. Chegou um ponto ali que eu lembro que tinha uma reunião, marcaram uma reunião com um dos caras no almoço. E eu falei, gente, não, no meu almoço eu quero sair, eu quero ver vida lá fora, sabe? Eu quero ver meu namorado, na época não era meu marido, né? O Igor. Eu quero ver, sabe? Eu quero ir lá almoçar com ele, dar uns beijos, eu quero ter uma vida fora daqui. Não, eu não quero passar meu almoço trabalhando na hora do almoço, ela tendo que pagar um absurdo, que lá eu quero comer no rascal. Eu falei, gente, sou estagiária, sabe? Eu sei que todo mundo aqui, tipo, vem, não tem, sabe? Aí, galera, não, mas ele vai pagar o nosso almoço. Eu, tipo, sim, mas eu prefiro que ele pague o dele, eu quero viver a minha vida. Mas a cultura das pessoas era uma, assim, de tá, que maravilha que nós vamos poder receber um almoço caro, pago por uma pessoa dessa firma, e aí a gente ainda vai poder crescer na nossa carreira e vamos casar e ter filhos aqui dentro e a gente nunca vai precisar sair desse escritório. Eu tipo, oi! Você gosta de sentar nessa cadeira e olhar para a tela desse computador e fazer isso que você está fazendo? Porque, tipo, é uma coisa incrível. Você queria passar 12 horas da sua vida fazendo uma coisa que você detesta. Por quê? Ah, mas eu ganho dinheiro no final do... Aí uma vez por ano eu vou viajar para, sei lá, para as Maldivas, não sei. Gente, é uma cultura adoecedora. Não é só o nosso ambiente de trabalho. É um mundo que diz para você que tá ok. Você deixar de existir durante 12 horas do seu dia, 8 horas, X horas do seu dia, todos os dias. Para você, quem sabe, ser um pouquinho você no final de semana. Para você ir lá numa balada e encher a cara, e aí segunda-feira, de ressaca, começa tudo de novo. Sabe? E aí a gente se pergunta, por que a gente está chegando nesse ponto, o mundo, com tanta depressão, tanta ansiedade? Gente, existe uma doença no mundo e é essa mentalidade que a gente tem que produzir, que nem se fosse uma máquina, fazendo um trabalho que não traz nenhuma satisfação, nenhuma realização. É um privilégio hoje, e eu tenho esse privilégio, e agradeço muito por ele, trabalhar com uma coisa que faz sentido pra gente, que agrega sentido pra gente. Isso é muito triste. Você, Pedro? Eu estava pensando aqui num exemplo que a gente teve dentro dos nossos encontros fechados da Colar, que eu lembro que teve uma vez que teve uma participante que teve uma questão lá no trabalho, foi demitida e aí estava nesse lugar assim difícil da demissão, né? E, e aí estava preocupado e tal, e aí começou a pedir apoio dentro da comunidade. E a gente fez um encontro com outras pessoas, depois eu fiz um encontro com ela, assim, para apoiar ela a passar por esse momento mesmo, assim, né? E aí eu lembro que teve uma hora que ela conseguiu um emprego. E, e eu acredito que o apoio que ela recebeu dentro da comunidade foi muito importante, assim, sabe? Foi muito importante em vários níveis, assim, no nível de conseguir lidar com a sensação de, né, no caso dela, ela estava sem emprego, mas mesmo se ela tivesse num emprego e tivesse muito difícil, também o apoio seria muito importante, né? Tendo um emprego ou não tendo um emprego, se a pessoa está passando por um momento desafiador em relação ao trabalho, eu vi na prática isso acontecendo e foi muito legal, assim, porque eu acredito que muitas pessoas que estão nessa sinuca de bico, de estou adoecendo no meu trabalho, mas não consigo sair dele, esse pode ser um lugar muito solitário, né?
Então é assim, eu não consigo, né? Não é assim, nós não conseguimos. Eu e a minha comunidade, nós não conseguimos fazer alguma coisa a respeito. É assim, não, eu não posso. Eu não consigo. Então isso já revela um sentimento de solidão muito grande, assim, de tipo, né, tá tudo nas minhas costas, né? Então, isso para mim mostra como que é importante essa questão de fazer parte mesmo, né, de uma rede de apoio, de ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio pode ajudar de várias formas, né? Então a rede de apoio pode ajudar, às vezes até com dinheiro. A rede de apoio às vezes pode ajudar a pessoa a lidar com as emoções dela, que podem ser muito intensas quando ela está num ambiente que não está fazendo bem para ela, mas ela está nesse dilema: saio, não consigo sair, não posso sair. E também, às vezes, até com ideias, né? Porque a nossa visão é muito limitada. Então, às vezes, uma comunidade pode usar a inteligência coletiva para trazer ideias e para ajudar a pessoa a ver coisas que ela não está vendo. Porque muitas vezes, em muitas situações, a gente acha que a gente já escaneou todas as possibilidades, né? Não, eu já fiz todos os cálculos, não tem solução. Já vi isso acontecendo muito. E a gente sempre tem algum ponto cego que a gente não está vendo, né? Mas muitas vezes a gente acredita que a gente já sabe de todas as possibilidades. Então, isso só reforça uma coisa que a gente fala muito, né? A importância de participar de uma comunidade e de uma rede de apoio. E essa rede de apoio não é assim, pessoas que talvez você peça ajuda de vez em quando, assim, não, é uma convivência frequente, assim, encontrar, né, ter esse compromisso regular de ir se encontrando mesmo e colocar na agenda, né, encontros regulares. Não é um encontro com amigos, é diferente encontro com amigos. Encontro com amigo é outra coisa. Encontros regulares para falar como você está se sentindo, do que você está precisando, né? Você apoiar e ser apoiado também, porque às vezes a pessoa que está mal, quando ela apoia outra pessoa, ela se sente melhor, né? Ela se sente útil, porque muitas vezes ela também não está se sentindo útil na vida. Então, tem todas essas trocas, todas essas dinâmicas que são muito ricas, assim, e que rolam dentro da Colar e dentro de outras comunidades aí também. Mas a Colar é um exemplo muito vivo porque é uma coisa que a gente vive diariamente, né? Diga lá, Paulinho. Nossa, muito importante tudo isso, cara. Tem esse lugar, inclusive, né? Acho que vocês três já falaram um pouco disso, mas queria repetir, deixar um pouco mais explícito, assim, né? Essa ideia de que todo esse peso fica no indivíduo, então eu não posso receber apoio, eu não posso reclamar, eu não posso, né, pedir ajuda, eu não posso tirar um pouco desse fardo e redividir ele entre as outras pessoas que trabalham comigo. E, inclusive, não só tenho que lidar com isso sozinho, mas como eu tenho que fazer esse movimento de conseguir me. Eu tenho que parar de sentir esse incômodo. Eu não posso sentir esse incômodo não é bem-vindo. Então, se está incomodando, eu tenho que dar um jeito de cuidar desse incômodo. E aí, é nesse lugar que a gente está tendo séries infinitas de pessoas manifestando depressão, ansiedade. É a epidemia da nossa época. Tem uma palestra muito legal do Christian Dunker com outro psicanalista e com outro psicoterapeuta, né? Pessoal dessa área da psicologia, falando sobre as doenças de cada época. Então, em cada época, né, 1920, aí depois 1940, o que estava acontecendo naquela época e que doenças mentais estavam se manifestando naquele momento? E a do nosso momento de agora é a depressão e a ansiedade, que são duas manifestações da mesma coisa.
essa manifestação de não pertencimento, de sensação constante de que eu estou sempre atrasado, sempre distante, sempre não cabendo no mundo, sempre faltando alguma coisa em mim, na minha aparência, na minha performance, que não é suficiente. E aí uma para um lado e outra para o outro. Então, esse lugar de que eu tenho que cuidar disso sozinha, que o problema está dentro de mim, isso daí está adoecendo as pessoas. Isso daí está trazendo esse lugar desesperador de que eu estou sempre devendo, de que eu estou sempre precisando, né, fazer algo a mais que eu não estou fazendo. E aí, se eu introjeto, né, é aquela coisa de eu colocar o chicote para dentro. Já não precisa ficar alguém me cobrando. A cobrança vem daqui. Eu mesma estou me cobrando. Eu acho que eu sempre estou devendo. Eu acho que eu sempre tenho que fazer algo a mais. Então, a gente já falou isso, inclusive, em outras lives, né? Nesse lugar de você, né? Qual que é o meu limite, né? Naquela outra que a gente falou também sobre... Ah, esqueci qual que foi. Mas a gente já falou isso em outros momentos, né? Mas isso tem um lugar, assim, de que eu tenho que me consertar. O parafuso solto é meu, né? E aí, inclusive, tem uma frase do Marshall que eu peguei aqui que eu gosto muito, né? Que a gente sempre fala, né? Dessa questão da comunicação não violenta, que é uma das metodologias que a gente trabalha aqui no Colar, né? Uma das filosofias que guiam o nosso trabalho. E a frase é assim: se eu uso a comunicação não violenta para libertar as pessoas da depressão, de conviverem melhor com as suas famílias, mas simultaneamente eu não lhes ensino como rapidamente transformar os sistemas sociais no mundo que elas estão inseridas, então eu me torno parte do problema. Essencialmente, eu as estarei pacificando e fazendo elas mais felizes de viver nos sistemas como atualmente são, utilizando a CNV como um narcótico. E é isso. Utilizando todas essas metodologias, remédios, tudo isso para achar que eu sou o problema e não o ambiente no qual eu estou inserida. E não a forma com que as coisas estão sendo feitas. E não as dinâmicas de trabalho que eu estou inserida e que, então, estão fazendo, não só eu, mas todo mundo adoecer. Então, é com essa que eu passo de volta para o Igor. Já vou na pegada aqui de considerações finais. Eu queria puxar uma coisa que a Elô falou lá atrás, né? Que foi como ela viu situações no universo da educação e da saúde também, né? Dessa coisa do adoecimento, muitas contradições, né? Acho que ligado também toda essa questão das opressões estruturais, né? Também das discriminações e como essas áreas de saúde e educação são essenciais, assim, e aquela coisa que a gente se pergunta assim, né? Quem cuida de quem cuida? Porque são profissões que estão essencialmente ligadas a cuidado, né? E como era importante a gente ter um olhar, né, especial para essas profissões, né? Ao mesmo tempo são profissões que muitas vezes não têm a valorização que mereceriam pela importância social que trazem, né? Mais uma das perversões desse sistema que a gente vive, que valoriza essa coisa do dinheiro, tudo, né? E em vez de outras necessidades, né? Que em vez de necessidades propriamente, né? Porque dinheiro é estratégia, né? A gente diz. Enfim, não deveria ser o foco, né? E eu fico pensando assim, como nesse processo, para mim, o que eu deixo, sei lá, de dica é perceber. Se eu estou me vendo em um processo de adoecimento, tentar tomar consciência de que não é só sobre mim, né? Vai ser também sobre a estrutura. Aquilo que a Letícia falou é importantíssimo. Se eu estou em uma posição de menos privilégio dentro da sociedade, isso tende a me atacar e me machucar mais do que outras pessoas que têm mais privilégio. Então, ter consciência disso também é importante. E desenvolver, acho que a coragem, às vezes, de pedir apoio, né? Isso que o Pedro estava falando, essa coisa do apoio é fundamental. Não vou
me estender mais sobre isso, mas acho que é isso. É principalmente perceber que não é um processo individual, né? E aí acho que a partir disso a gente consegue ver e pensar em outras escolhas, enfim, ver o que é possível fazer em termos de coletivo, né? E você, Lê? Eu acho que é isso. Em primeiro lugar, eu acho que se permitir reconhecer, né, o quanto a gente está ou não feliz a cada dia que a gente acorda no nosso trabalho. Eu conduzo uma dinâmica muitas vezes que é o quê? A pessoa fechar os olhos e pensar naquilo que acontecia comigo como estagiária, né? Quando você acordou hoje cedo e lembrou quem você era e lembrou o que você ia fazer, qual foi a coisa que você sentiu? Porque você pode adorar o que você faz, mas às vezes você vai perceber que na hora que você abriu os olhos e você lembrou, hoje eu vou fazer tal coisa naquele lugar, você sentiu desespero, você sentiu raiva, você sentiu frustração. E aí a questão é o que está por baixo disso? De onde está vindo isso? Se você está sentindo algo que não é alegria ou aquela animação, alguma coisa assim, do que você está precisando? O que poderia te apoiar para você sentir mais alívio, mais tranquilidade, mais paz, mais alegria no seu dia a dia, mais leveza, né? De que forma você poderia encontrar essas coisas onde você está? Isso é possível, né? Mas isso não é possível porque, né, é onde eu tô e eu não tenho como sair daqui porque é onde eu tô. É aquilo. A gente está falando desde o começo, é uma realidade não só nossa aqui no nosso país, mas no mundo, que as pessoas vivam fazendo aquilo que não gostam a maior parte do tempo e que se sintam presas nessa dinâmica, né? Acho que um ponto que ajuda muito sempre é encontrar apoio, encontrar pessoas com quem você possa conversar, que é aquilo que o Pedro estava falando, né? Construção de comunidade, não só para você desabafar sobre os seus sentimentos, mas para você procurar possíveis soluções, possíveis alternativas e formas de lidar com a sua questão, né? E encarar isso de frente. Muitas vezes a gente tem muito medo, por exemplo, eu já vi N situações em que as pessoas passam, por exemplo, por assédio moral no trabalho e preferem não denunciar o assédio e vão ficando doentes nesse processo até sofrer uma demissão por conta da doença. E aí, sim, se você tinha medo de sofrer uma demissão por conta de ter denunciado o assédio, e você vai sofrer uma demissão depois e ainda precisa ficar doente, sabe? Às vezes o que você precisa para você olhar e fazer essa conta não é você sozinha, é você ter apoio de alguém que fala para você própria. E chegando nesse lugar de falar, não, sabe o quê? Eu prefiro correr esse risco, mas eu não vou ficar quieta com isso que está acontecendo comigo. Ou você vai chegar e falar assim, não, é um risco grande demais e nesse momento eu não posso correr. Que bom eu poder falar com alguém a respeito disso para eu poder decidir estar aqui, sabendo que isso não me faz bem, mas é o que eu tenho para o momento. Mas isso vai ser uma decisão e uma escolha sua de dentro de você e não algo que acaba acontecendo por causa do dia a dia. Porque eu acho que aquilo que tem de mais perverso no sistema em que a gente vive é que a gente fica tão envolvido naquela rodinha do hamster, né, que a gente não percebe o que está acontecendo, a gente não para dar conta do que a gente está sentindo, de como a gente está, o que mais eu podia fazer, de que outra forma eu poderia viver. Existe outra forma? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem outras soluções, mas é isso que o Pedro estava falando. A gente está pensando só com a nossa cabeça. Quando a gente se junta com outras pessoas e busca apoio, a gente muitas vezes vai encontrar outras soluções que a gente nem tinha imaginado que estavam aí. Então, enfim, tem criança batendo na porta. Então, eu vou encerrar cedo. Uma coisa que ficou muito viva para mim, assim, é essa importância de falar sobre saúde mental no trabalho, assim, né? Como cuidar da saúde mental no trabalho. E isso passa por como as pessoas se comunicam muitas vezes, né? Então, o trabalho, ele adoece as pessoas, muitas vezes por causa da forma como as pessoas se comunicam. Então, como é importante, né, a gente, qualquer brecha que a gente tem, assim, da gente propor rodas de conversa sobre
como se comunicar melhor, né? Vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre como se respeitar mais, né? O mundo está se atualizando, tem vários ambientes de trabalho já trazendo propostas assim. Então, acho que quem tiver a oportunidade, achar alguma brecha, que às vezes é uma brecha pequena, né? Mas se você achar uma brecha, propor alguma conversa sobre isso, né? Encontrar pessoas que também estão interessadas em falar sobre isso e também para para quem não tem essa disponibilidade, né? Para quem está exausto, sofrendo, esgotado e dividido sobre o que fazer, pode vir conversar com a gente também na Colar, né? Vem falar com a gente no privado, vem participar dos nossos encontros, porque isso pode ajudar também, né? Ou se você conhece alguém que, putz, eu acho que essa pessoa se encaixa no perfil que vocês estão descrevendo. Recomenda a Colar para essa pessoa, fala para ela vir falar com a gente, porque existem muitas formas de apoiar, muitas formas, né? E muitas vezes o momento que a gente mais precisa da habilidade de pensar em soluções é o momento que a gente está com os piores recursos, mais exausto, mais sem capacidade nenhuma de conseguir pensar em outra coisa, né? Então chama nós para ajudar você a lidar aí com essa situação. É isso. Lembrando que dia 25 tem encontro. 25, 27. 27, né? Dia 27, encontro no Zoom sobre como sobreviver às eleições. Vem bater uma bola com a gente. Manda uma mensagem no privado que a gente te manda aí formulário de inscrição. Amanhã abre oficialmente, mas quem quiser já mandar, aí a gente te manda o link. Vai, Paulinho. Meio que já tinha dado, né, ali as minhas considerações finais, né? Mas eu acho que é bem sobre isso, gente. Não desacreditem do corpo de vocês. Não simplesmente analgesiem. Nossa, essa palavra complicada aí, né? Não, não se coloquem nesse lugar de abafar os próprios incômodos, de desacreditar das suas sensações, de fingir que não está acontecendo. Entrem em contato. Tentem realmente compreender de onde está vindo. O que está acontecendo? Consciência mesmo, autoanálise. O que está acontecendo comigo? Aonde que está sendo o foco do problema? Todos e todas nós temos essa capacidade. A gente, às vezes, só não foi desenvolvendo ela ao longo da vida. Às vezes, a gente não foi incentivado a desenvolver esse tipo de capacidade de compreender o que está acontecendo comigo, da onde que vem meu incômodo, né? Para que isso, então, possa ser a base do... Então, o que eu vou fazer a partir disso? Né? De onde que vem? O que eu posso fazer? Né? Preciso de ajuda, posso fazer sozinha, tenho poder para transformar isso aqui dentro. Então, acho que esse contato com aquilo que está por dentro, né? Com aquilo que está gerando o incômodo, acho que é muito importante. E o corpo é um ótimo instrumento de alerta. O seu corpo te diz muita coisa e a gente ignora muita coisa também. Então, se o meu corpo está tenso, se o meu corpo está incomodado, se o meu corpo está sentindo algum tipo de mal-estar, o que está causando esse mal-estar? E aí, uma outra coisa que eu acho que eu queria trazer, além dessa questão da consciência, né? Tanto de sentimentos e do corporal, né? Das sensações, é dessa questão de não desvalorizar o sentimento de outras pessoas à minha volta. De eu não desvalorizar a outra pessoa que fala que está sofrendo dentro desse trabalho. De eu não diminuir aquilo que as outras pessoas trazem como inquietação. Porque às vezes isso acontece, eu estou tão fora de contato comigo e abafando tanto os meus sentimentos que quando alguém traz para mim, eu falo, não, fulano, lida com isso, vamos lá. Uai, você não está lidando? Eu estou lidando aqui.
tô aqui me matando nesse negócio, tô sofrendo também e não tô reclamando, não reclama também não. Então, a gente não só não fazer isso consigo mesmo, mas também não fazer isso com outras pessoas. Validar e legitimar esses incômodos para que a gente possa realmente começar a criar sistemas, formas de funcionamento dessas organizações que sejam mais saudáveis e cuidadosas com todos, com todos, com todas as pessoas ali dentro. Então, não invalidar os sentimentos e os incômodos dos outros é um passo para a gente ter os nossos sentimentos e incômodos validados. Então, Perfeito, Paulinho. é isso. Minha gente, live toda segunda-feira. Não percam. Uma vez por semana a gente está aqui com vocês, fazendo esse movimento de passar um pouquinho desses nossos conhecimentos, de mostrar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz aqui na Colar. Se vocês quiserem um pouquinho mais desse trabalho, trabalharem isso de forma mais direta, direcionada para os problemas de vocês, entrem na nossa comunidade. É uma comunidade de apoio para lidar com conflitos, com as questões do dia a dia, para desenvolver um pouco mais essas habilidades que a gente fala tanto por aqui. Então, aproveitem, a mensalidade está baixíssima, baixíssima, tranquilíssima, e temos possibilidade, se esse valor ainda for um impedimento para você, fala com a gente. A gente tem possibilidade de bolsa, a gente tem possibilidade de redução, a gente quer que vocês... A gente acha que isso daqui é uma forma de transformar o mundo, que isso daqui realmente pode apoiar todas as pessoas e a gente ama esse trabalho, então não deixe de entrar por conta disso. Por favor, vocês serão muito bem-vindos. Vocês avisaram que quem quiser já se inscrever Mais na algum semana que aviso, vem, pessoal? é só comentar com a gente aqui que a gente mandar isso, já falaram? Que a gente vai divulgar só amanhã, mas... Falando já. Então, assim, a gente vai divulgar amanhã o formulário de inscrição para o nosso encontro da semana que vem, mas se você está aqui, você já quer fazer essa inscrição, comenta aqui com a gente, ou manda uma mensagem no privado, que a gente já te manda hoje, você já sai na frente já se inscrevendo para a semana que vem, porque é gratuito. Acho que vamos lá. Tá bom? Ah, e falem quais são os temas que vocês querem ouvir a gente falar também, por favor. E olhem lá na nossa bio, lá tem os links, né, para vocês saberem mais sobre a comunidade, como é que funciona, os encontros, etc. Né, e também para se inscrever. E lá também tem as listas de transmissão no WhatsApp, onde a gente divulga as lives, outras iniciativas da comunidade. Então vocês conseguem acompanhar os movimentos que estão acontecendo aqui. Né, e às vezes também o Instagram não notifica de quando a gente está ao vivo, enfim. Então, lá pelo WhatsApp você vai estar sempre atualizado ou atualizada aí sobre o que está rolando na comunidade. E essa live também vira podcast, lá no Spotify vocês podem pesquisar por Equipe Colar, lá vai ter o histórico de todos os podcasts que a gente gravou, diversas temáticas, enfim, a gente às vezes faz referência a outros episódios e lá você pode conhecer mais também se já não escutou. Acho que é isso, gente. É isso, minha gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Ótima noite a todos. Tchau, tchau, beijo. Um grande Tchau, tchau. abraço. Obrigado por estarem aqui.